Boa noite, povo de Deus, que a paz esteja com todos, amém? É aqui sua irmã Ângela, aleluia, glórias a Deus, na noite de hoje com mais um vídeo. Missionária pela misericórdia, que muitos acham que é fácil, mas só quem tem o chamado e o propósito sabe quanto é árduo e é difícil. Na noite de hoje eu vou falar justamente sobre isso. Crescer em um propósito demanda tempo. Nós, seres humanos, somos muito imediatistas. Aleluia, glórias a Deus. E às vezes queremos pular etapas. Mas hoje eu entendo, aleluia, glórias a Deus, que eu não poderia pular etapas. E quando eu estava indo acelerada, aleluia, glórias a Deus, precisou alguém me falar, irmã Ângela, vai devagar. E ali eu respirei fundo, escutei a palavra. E hoje eu entendo que é necessário, aleluia, glórias a Deus, e de degrau em degrau, de etapa em etapa, aleluia, glórias a Deus. Aqui no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, mais precisamente no capítulo 2, e entra no capítulo 3, vem falar sobre Jesus, aleluia, glórias a Deus. Aqui no versículo 51 do capítulo 2, vem dizer, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens, aleluia, glórias a Deus. Jesus, aleluia, glórias a Deus, ele veio com um propósito aqui na terra e também veio exercer o seu ministério e veio a ensinar aos seus discípulos e a nós hoje cristãos, aleluia, glórias a Deus. E assim, os pais de Jesus entenderam, aleluia, glórias a Deus. A mãe dele, mais precisamente, que ela estava dando à luz a um filho, mas que aquele filho era o filho de Deus, mas tinha vindo no ventre dela a ser gerado por um propósito. Mas ela ainda não tinha entendido a totalidade. Só quando o menino, já com 12 anos, some da vista dos seus pais. Aleluia, glórias a Deus. E aqui no capítulo 2 vem dizer, o menino Jesus é levado ao templo. Ora, todos os anos ia seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. Eles, porém, pensando que ele vinha em companhia deles pelo caminho, andaram caminho de um dia. Ou seja, eles já tinham caminhado um dia de viagem. E procuraram-no entre os parentes e conhecidos.
E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o encontraram, ou seja, o seu pai e a sua mãe o encontraram, se surpreenderam e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Ou seja, eram os pais dele. Então eles ficaram muito preocupados e foram à busca de Jesus. E o encontraram Jesus com 12 anos. E ele disse-lhe: Por que é que me procuráveis? Não sabes que me convém tratar dos negócios de meu pai? Eu creio que Maria aqui, ela se deu conta, se lembrou, quando o anjo veio e disse que ela ia dar à luz o Filho de Deus, ia trazer ele ao mundo para cumprir um propósito. Mas se ela gerou, carregou 9 meses. Mas aqui, quando o menino já com 12 anos, né, já entendia o propósito, porque ele era o Filho de Deus. E já começou a ser direcionado pelo Espírito Santo. E já começou obedecendo. Aleluia, glórias a Deus. E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe submisso, ou seja, submisso ao seu pai, a Deus. Aleluia, glórias a Deus. E ao Espírito Santo. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Né? Eu creio que ela guardava, ela deve ter lembrado quando o anjo se apresentou a ela e disse que ela ia dar à luz, e ela dizia: mas como, se eu não conheço o homem? Ele disse que o Espírito Santo ia fazer sombra nela e ali ia ser colocado o Filho de Deus ali no ventre dela. Ela deve ter se lembrado que ela gerou não só um filho, mas o Filho de Deus e com um propósito. E aí vem dizer o versículo 22, crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Ou seja, o menino já entendia, com 12 anos, Jesus, ele já era direcionado e conduzido pelo Pai, aleluias, que era Deus, porque até então ele ainda não tinha sido batizado. E aí você diz: missionário, o que a senhora quer dizer com isso? Jesus, quando ele veio aqui, ele não pulou etapas dos homens, porque o menino com bebê, ele foi circuncidado por causa da lei dos judeus. Quando a mãe dele, Maria, ficou purificada dos dias, das regras, quando a mulher dá à luz, ela, automaticamente fica naqueles dias. E então, naquele tempo, não poderia entrar ao templo dessa maneira, porque era tido como impura. Então, precisava passar aquele tempo.
Quando chega esse tempo, ela e José leva Jesus até o templo e apresenta a criança. E Jesus, com 12 anos, também entende que com 12 anos ele já tinha que iniciar, né? O conhecimento aqui, por isso que ele foi até os doutores para ouvir. E todos se admiravam com um menino de 12 anos, já sabia tantas coisas, mas ele simplesmente não sabia. Ele sabia algo que já vinha do alto, porque Deus, o povo judeu, ele tinha essa lei, as tábuas de Moisés, porque Deus deu esses ensinamentos desta maneira. Então ele já sabia, porque lá no Gênesis, antes da formação, aleluia, glórias a Deus, do mundo, quando ainda era abismo, já diz que ele já estava lá. Ou seja, na construção do mundo, Jesus já existia. E fez parte dessa criação. Então, ele não tinha só o conhecimento humano, mas o conhecimento sobrenatural, de poder, que vinha do seu Pai, do alto, aleluia, glórias a Deus. Mas ele não pulou etapas. E aí depois vem, antes, quando Jesus vem também, manda-se João Batista para preparar o caminho para Jesus. Aí vem aqui no versículo 21 do capítulo 3. É o batismo de Jesus. E aconteceu o quê? Como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. Aleluia, glórias a Deus. E no versículo 23 do capítulo 3 vem dizer: e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. Ou seja, Jesus iniciou um ministério, aleluia, glórias a Deus, em começar a libertar os cativos, a fazer milagre. Ele inicia o seu ministério com 30 anos. Mas ele não pulou etapas, aleluia. Ele seguiu o que o homem aqui determinava. Mas nós, aleluia, glórias a Deus, eu tiro por mim mesma, aleluia. Eu tive que entender que eu não poderia beber, que na palavra vem dizer que não pode beber tudo de uma vez só, senão vai saciar e já vai ficar satisfeito. Aleluia, glórias a Deus. E tem a parábola do semeador, que fala justamente, né, dessa parte, daquele que pega logo a palavra, né, e acha que já sabe, mas não busca estudar a palavra. Porque um cristão, quando ele aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, sem ser o que nasceu no berço evangélico, ele ainda há a descobrir novas coisas. E tem etapas. Há a etapa de aceitar Jesus, a etapa de começar a conhecer a verdade, que é a palavra, que muitos não fazem isso. Eu, nova convertida, eu comia a Bíblia, literalmente. Eu li uma palavra, um versículo da Bíblia, já entrava. Só que o Senhor
como não quer que a gente beba também tudo de vez, chegou um tempo que ele foi diminuindo isso para eu necessitava ler versículos e capítulos inteiros. Para não ficar só no raso. Aleluia, glórias a Deus. E na profundidade, entender a palavra, aleluia, glórias a Deus. E muitos, aleluia, glórias a Deus, cristãos pulam etapas. Adentrou dentro do seu evangelho, aí começa a ser usado, já acha que já tem que ser missionário, pastor, e já pula etapas. Jesus literalmente aqui nos ensina que é necessário degrau a degrau, aleluia, glórias a Deus. E assim é você, aleluias. Não estou dizendo só para um ministério, mas eu creio que um empresário, ele não já nasce, não já vira empresário de uma hora para outra, aleluia. Ele já deve ter algum talento para isso. Mas isso requer tempo, é necessário ele adentrar em uma empresa, ou seja lá onde for a rede que ele quer, de loja ou dos supermercados, e começar como empregado, aleluia, glórias a Deus. E ali, e subindo de cargo, aleluia, glórias a Deus, para ele também conhecer. Porque os outros olham, acha bonito quando está lá, já a pessoa pronta, mas esquece que tem um processo. Bem assim é o estudante, aleluia, glórias a Deus, até fazer uma faculdade e até decidir o que ele quer ser, para que ele quer estudar e vir a ser um profissional. Não tem como ele pular etapas. Ele tem que começar de criança na creche, depois na escolinha, depois do primeiro ano, no segundo ano, vem para o primeiro grau, depois do segundo grau, e depois ainda tem que começar a estudar, aleluia, glórias a Deus, vestibular, cursinhos para poder ir concorrer, ou pago, ou particular, as vagas. Para ainda aí passar anos, dependendo do que ele vai fazer, que tem médico, enfermeiro é um tempo, o médico eu creio que é o dobro, o triplo do tempo de enfermeiro, aleluia, glórias a Deus. Então não tem como um médico, aleluia, virar um médico, pular etapas. Mas as pessoas que querem exercer um ministério, né? E tem uns que nem deixam de ser criança, como vem falar na palavra. Eu me comportava quando criança, depois que já cresci, não tem mais como continuar sendo criança. Mas tem gente que cresce em estudo, mas não cresce em graça perante com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo também ele nos conduz a cada etapa de aprendizagem. A minha área é em libertação, em orar nas pessoas, em cura e libertação, meu ministério. Mas eu tenho aprendido desde sempre, quando diácono, a orar, quando depois de um tempo comecei a ir com outros irmãos que já eram velhos no evangelho, a orar nas casas, em hospitais, e aí o Espírito Santo foi me conduzindo também a me colocar, me posicionar em lugares que eu achava que eu estava por uma casa, até ele ir abrindo o leque, e eu tinha que entender o propósito de eu estar naquele lugar. Ele vinha na palavra, me dava a palavra e mostrava e dizia o que eu tinha que fazer naquele lugar.
em que área que aquela pessoa estava necessitando. Então, tem pessoas que querem pular etapas. E não existe, aleluia, glórias a Deus, se eu pular etapas, um médico. Nós vemos muitas vezes, hoje em dia, às vezes nos jornais, pessoas que começaram, adentraram a faculdade de medicina, mas não terminaram ou não finalizaram e pega o CRM de alguém e vai exercer ser médico. Aí fazem atrocidade, depois até então que se descobre que aquela pessoa não concluiu. Se pula etapas, falta água a aprender. Aleluia, glórias a Deus. Então, crescer em um propósito demanda tempo. E aqui Jesus demandou tempo. Começou de criança, desde a sua apresentação, e até com 12 anos, que eles começou a ir até lá, os doutores da lei, para aprender também da lei, aleluia, glórias a Deus, até chegar ao batismo com 30 anos, e aí, quando o batismo com o Espírito Santo conduzia, direcionava ele. E olha que Jesus era o Filho de Deus, aleluia, glórias a Deus. Mas como ele era 100% homem, né, e 100% Deus, ele cansava, ele precisava estar em todo o tempo orando. Não é como você exercer um ministério se você não dá o seu tempo a estudar a palavra, a conhecer, e horas orando para que o Espírito Santo também lhe ajude nesta parte, que vai ter uma hora que você vai se perder, você vai querer fazer, mas você não vai entender a totalidade do que você vai fazer, e aí vai ficar pela metade. Como entregar uma profecia, se eu vejo uma visão, aleluia, glórias a Deus, se eu já for logo entregar, aleluia, glórias a Deus, sem discernir, eu posso errar. Então eu só posso entregar logo se eu discernir, e você só pode ir até onde você está vendo. Se você falar além do que você está vendo, ocorre em errar. Então, assim é em todo o propósito que você tem aqui na terra, em ser médico ou político, até o político, aleluia, glórias a Deus. Ele começa, aleluia, como vereador. Há um crescimento, há etapas, há degrau. Ele é vereador, pode virar prefeito, pode virar deputado, governador, e aí é chegar a ser presidente. Porque se ele já de um prefeito já querer virar presidente, aleluia, glórias a Deus, ele não teve, aleluia, esse crescente, não demandou tempo para ele conhecer cada. Ele só vai conhecer sobre a cidade dele, ele não vai saber as demandas de um governador, né? E que dirá de um país. Mas as pessoas, elas querem já começar do topo. E Jesus aqui na palavra, ele vem literalmente nos ensinar, e ele não pulou etapas, aleluia, glórias a Deus. Ainda ocorre aqueles que param. Porque ou no ministério, quando você tem uma vocação, ou em qualquer área, aquele tempo que você parou é como se você estivesse retrocedendo e você tem que começar tudo de novo. Algagar o tempo que você perdeu até chegar para aí voltar a crescer novamente. Mas as pessoas, elas querem
pular etapas. E é necessário passar cada etapa, aleluia, glórias a Deus. Porque Jesus aqui, ele vem nos ensinar que não se pode pular etapa. Que aqui vem dizer que e Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com os homens e para com Deus. Porque a pessoa, quando tem um propósito que é levantado por Deus, que ele cresça, mas vai chegar a hora que o homem também vai perceber que aquela pessoa, ela tem um chamado. Ela não quis virar missionária porque ela quis. Porque o próprio Espírito Santo vai mostrar aquilo, aleluia, glórias a Deus. Então é necessário a vir a conhecer a Jesus, as Escrituras, a orar e para crescer em graça com o Pai, que é o Espírito Santo que nos ajuda nisso, para quando a gente tiver dificuldade em alguma coisa, mas a gente conhecendo a palavra e esquecer o Espírito Santo, ele nos lembra. Porque eu estudei, eu conheço, aleluia, glórias a Deus. Não é algo mágico, aleluia, glórias a Deus. Eu tenho que conhecer do meu ministério. Eu tenho que crescer no meu ministério, aleluia, glórias a Deus. Como eu estava dizendo a meu filho, e eu creio que é em todas as áreas, empresarial, ou para um médico, em qualquer área. E assim é o ministério. As pessoas, quando vê o outro lá bonitinho, já o empresário, um médico, uma missionária, um pastor, né, lá na frente, eles verem bonito. Eu creio que muitos só estão atrás de um púlpito ou de um microfone, aleluia, glórias a Deus. Mas vai chegar uma hora que o teu ministério vai ficar limitado, aleluia, glórias a Deus, porque você também pulou etapas. A gente vê uma pessoa que não conhece direito a palavra, ela pode não ter muito estudo, mas conhece a palavra. Eu não estou falando só sobre estudo humano. Claro que nós temos que estudar por causa do homem, aleluia, porque Jesus aqui exerceu o seu ministério para com o Pai e para com os homens, porque ele ia na sinagoga ensinar também. E ele exercia o seu ministério de poder também, fazia milagres, maravilhas, porque ele ia crescendo, ele orava, ele retirava tempos para orar, para buscar a presença, para o ajudar e o fortalecer. Porque nós somos seres humanos e cansamos. Ainda mais quando para exercer algo que vai tirar forças de nós. Então temos que estar fortalecidos em Deus, de poder também. Porque se eu estou fraco, se eu for em alguém, não vai fazer efeito. Aí os novos convertidos, alguém que logo se empolga, tá ali de empolgação, vê o outro ali bonitinho e acha que é só aquilo. Esquece que tem um campo, aleluia, glórias a Deus. Porque Davi, eu gosto de falar em Davi, porque você sabe que Davi era guerreiro e meu ministério tem algo a ver também, né? Porque como se fosse, só que a gente é uma batalha espiritual, mas demanda força da gente também. Davi, até ele virar rei, aleluia, glórias a Deus, ele teve que aprender. Quando ele é chamado do seu ministério, ele estava apacentando as ovelhas. Mas Deus via ali também que
para cuidar das ovelhas, tinha que cuidar bem para os lobos, os ursos, os animais ferozes não comer e não atacar as ovelhas. E isso Davi sabia fazer bem. É tanto quando ele vai, aleluia, glórias a Deus, se dispõe a lutar contra o gigante Golias. Todos riram dele por ser um menino e jovem ainda. E guerreiros que já eram desde novo ali acostumados, não se atreveram a fazer isso. E aí quando Saul fala com ele, ele diz que quando ele cuidava das ovelhas do pai dele, lá no deserto, ele lutou contra urso e leão, aleluia, glórias a Deus. Então foi do jeito que ele sabia lutar contra o urso e o leão, que ele foi, aleluia, glórias a Deus, lutar contra Golias e também com a força sobrenatural, o poder de Deus. E sabemos que ele não derrubou ali, não só foi uma força, tinha uma força além daquela pedra, né? E ali foi uma estratégia, porque a pedra foi bem na fronte do gigante. E aquele gigante veio a tombar. Ele não matou ali o gigante. Depois que o gigante tomba, é que ele pega a espada do próprio gigante Golias e corta a cabeça dele. E dali em diante, ele começa a virar um guerreiro que vai para as batalhas, aleluia, glórias a Deus. É sempre o começo do nosso ministério. Davi, ele não pulou etapas, aleluia, glórias a Deus, desde que ele foi ungido. Demandou tempo até ele ser cerca de uns 40 anos, até virar rei Davi, aleluia, glórias a Deus. Até então ele ia para a guerra, para as batalhas. Até quando há aquela batalha que os filisteus matam Saul e a sua família. E só escapa Mefibosete. E mesmo assim ficou aleijado. Aí que levantam a Davi, porque ele já era confirmado por Deus. Aleluia, glórias a Deus. Como o meu ministério é confirmado por Deus, e o homem, quando eu vou, ele vê que não precisa eu dizer, eu sou missionária. Quando eu vou falar, quando me dá a oportunidade, e se surpreendem, porque dizem, eu pensei que era minha irmã e eu estou vendo uma missionária na minha frente. Foi eu que falei, o homem não. Foi o Espírito Santo que testificou. E aqui quando João Batista, aleluia, glórias a Deus, batiza Jesus, é que ele enxerga que é Jesus por causa da testificação do Espírito Santo, aleluia, glórias a Deus. Depois dessa testificação, é que Jesus inicia o seu ministério. Ele começa a ir para os desertos orar e começa a andar pelas sinagogas. E aí vem e chama os seus discípulos para lhe ajudar com o ministério. Porque até então, quando Jesus cresceu aqui, ele precisou de pessoas para ajudar no seu ministério. Hoje eu tenho o meu filhote, aleluia, glórias a Deus. Amém? Eu gostaria que você desse seu like, compartilhasse esse vídeo, aleluia, glórias a Deus, e que essa palavra venha falar fortemente ao teu coração e que você entenda que você não pode pular etapas. É necessário degrau a degrau para ver um crescente, aleluia, glórias a Deus. Amém? Boa noite e fiquem com Deus.